Olá! Hoje no Panorama nós vamos falar sobre o desperdício de alimentos, um mau hábito que, além de provocar grandes perdas econômicas, põe em risco os recursos naturais. Uma pesquisa revela que 6 em cada 10 brasileiros joga fora alimentos que poderiam ser aproveitados. Uma das causas é a falta de planejamento na hora de fazer compras. Na casa da Sandra, a geladeira sempre está cheia. Não que ela compre mais do que necessita, pelo contrário, apenas o necessário. O que sobra, ela congela e nada é desperdiçado. Na feira, principalmente, eu já faço uma listinha daquilo que eu vou precisar para a semana. Eu não jogo nada, eu não desperdiço nada na minha casa. Mas a maioria dos brasileiros não tem esse hábito. É a chamada cegueira da geladeira, quando tem comida de sobra e a pessoa não encontra ou tem criatividade para preparar uma refeição. Uma pesquisa feita por uma marca internacional de alimento aponta que 6 a cada 10 brasileiros assumem jogar até 2 alimentos em perfeito estado fora por semana. Os outros 4 restantes fazem isso diariamente. Os que compram comida demais são 54% dos entrevistados. Entre os itens mais desperdiçados estão saladas, vegetais e frutas. Em qualquer feira livre que você vá aqui em São Paulo, não é difícil encontrar uma cena como essa aqui, ó. Você vê rama de cenoura, folhas de alface, mas para cá tem erva doce. Não é que tá sujo não, tá limpo. Isso os feirantes chamam de sobra. Esse desperdício, por ano, representa mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos jogados fora em todo o mundo. No Brasil, segundo a ONG Banco de Alimentos, são 41 mil toneladas de alimentos que vão parar no lixo por dia. Quantidade suficiente para alimentar 25 milhões de brasileiros com as 3 refeições básicas diárias: café da manhã, almoço e jantar. Hoje a gente recebe a nutricionista Natália Rodrigues, líder de ações educativas da ONG Banco de Alimentos, e Ana Paula Bortoleto, especialista em engenharia urbana e ambiental do Departamento de Saneamento e Ambiente da Unicamp. E você também pode participar aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada, Natália. Obrigada. Ana Paula, pela presença aqui com a gente. Nós vimos aí essa reportagem, né? Essa moça que tem esse bom hábito de não desperdiçar, mas pelo visto ela é exceção, não é? Os números são impressionantes de desperdício. Por que nós agimos dessa forma? Eu acho que grande parte faz parte da nossa cultura, né? E também pela falta de organização das pessoas. Então, a nossa rotina hoje é muito corrida, a gente gasta um pouco menos de tempo na hora de se preparar, realizar uma lista de compras, ir no mercado com consciência do que precisa comprar. Então, acaba sobrando muito em casa e a gente não usa a técnica de utilizar novamente, né? O reaproveitamento do que sobrou. Professora. Eu acho que também é uma pressão também da economia que a gente vive hoje, da insegurança também econômica que a gente vive. Então, as pessoas vão no supermercado, às vezes vem um produto, existem aquelas propagandas, né? Eu compre 2 e leve 1 grátis. Ou então o preço diminuiu em relação ao que estava no dia anterior e acredita que no dia posterior o preço vai aumentar. O exemplo da geladeira, né? A tecnologia hoje permite que a gente possa armazenar mais coisas, principalmente alimentos in natura, né? Por mais tempo dentro da geladeira, e essa ilusão de que você pode estocar dentro de casa alimentos, né? Cereais também. Muitas vezes as pessoas não sabem como armazenar dentro de casa o cereal e acaba estragando também. Quer dizer, é a sociedade que incentiva o consumo, né? Nós somos incentivados o tempo todo a consumir, né? Agora, nós vimos ali que são alimentos que estão bons para o consumo. A ONG Banco de Alimentos sabe bem, não é? Como que são esses alimentos que chegam lá? Então, a gente realiza a colheita urbana de segunda a sábado e nós recolhemos alimentos que seriam descartados, mas que ainda estão próprios para consumo. Então, a gente já recebeu melão que estava muito redondo, porque as pessoas, os consumidores, preferem aquele melão mais oval. A gente já recebeu mamão muito grande ou muito pequeno, que o produtor já nem leva para o supermercado, porque já sabe que não vão comprar. Às vezes está com um amassadinho, alguma coisinha que ainda está próprio para consumo, mas o consumidor já acha que não serve, está meio sujinho. Então, tudo isso é próprio, né? Muitas vezes uma questão estética até do que de qualidade do alimento. Totalmente. A gente percebe que a estética influencia muito na hora do consumidor fazer as compras.
atitudes que têm consequências, não é, professora? Quais são as consequências desses As consequências são o que a gente vê nos aterros sanitários, né? Uma quantidade imensa de alimentos que poderiam ser consumidos, não só no ponto do consumidor, né? Como ela estava falando antes, também na linha de produção. Então, você vê um desperdício muito grande na distribuição, na produção, na agricultura, principalmente, porque eles já sabem qual o tipo de alimento que é vendável e qual o tipo de alimento que não é, exatamente por questões estéticas, né? O tomate precisa ser vermelho, se ele não for vermelho, então ele já não tem o mesmo valor. E isso tudo acaba gerando resíduo, né? Que vai parar, às vezes, em aterro sanitário, que não é tratado da forma adequada e que produz os efeitos que a gente conhece, né? Seja a contribuição para o gás estufa, através do metano que é liberado, seja a contaminação de lençol freático pelo chorume, seja excessivo tratamento, né? Porque você tem que tratar esse chorume também que sai do aterro sanitário. Então, tudo isso vai criando impactos ambientais. Né? E fora isso, né, do outro lado, as pessoas que poderiam ser beneficiadas com esse alimento, não é, Natália? A ONG também entrega esses alimentos ali na outra ponta. Só para a gente ter uma ideia, aqui no ano passado, 1 em cada 9 pessoas no planeta foi vítima da fome. Qual a relação das nossas atitudes do dia a dia com isso? Porque parece que é algo tão distante, né? As pessoas parecem que não é minha responsabilidade, é também, não? Com certeza. A gente consegue ajudar só com esses alimentos que seriam descartados, que a gente entrega, mais de 20 mil pessoas por mês, que passam por situação... A gente ajuda complementando a refeição deles, né? E, infelizmente, não é nem, assim, metade do que precisa ser feito, né? Muitas pessoas ainda estão passando por situação de fome e, em casa, quando acaba estragando alguma coisa, a gente só joga fora, né? Não está pensando que aquele alimento poderia ter... feito parte da refeição de alguma pessoa, né? Que eu poderia ter congelado para utilizar novamente mais tarde, em algum outro dia. Depois que vai para o lixo, a gente esquece, né? Depois que vai para o lixo, a gente esquece, né? Verdade. A gente acha que saiu dentro da nossa casa, não é mais nossa responsabilidade, não é? Esse é o direito que o consumo dá para o consumidor, né? Uma vez que você pagou por aquilo que você adquiriu, então é seu direito colocar aquilo no uso que você quiser, ou então, inclusive, desperdiçar. Né? Esse é o pensamento inerente, esse é o comportamento padrão que o consumo estimula nas pessoas. Né? E fora que, fazendo uma analogia bem simples, né, o resíduo ele é tratado pelo cidadão da mesma forma que o esgoto sanitário da sua casa, né? Onde você dá uma descarga e o problema já não é mais sua responsabilidade. E a mesma coisa as pessoas fazem com o resíduo. Uma vez que ela dispôs o resíduo na frente de casa, ela não admite mais que ela tenha uma responsabilidade sobre aquilo. Professora, dá para dar um exemplo do quanto esse pensamento está equivocado? Não adianta dar descarga ou vai para o lixo, não é mais minha responsabilidade. O quanto pensar assim depois volta para nós próprios, esse não cuidado? Claro, né? Porque o impacto, ele não a atitude é individual, né? Mas o impacto é comunitário, né? É local, é regional e é global. Então, todos nós sofremos esses impactos. A gente comenta muito sobre mudança climática, mas a gente tem impactos mais específicos e que atingem o dia a dia das pessoas. Por exemplo, a falta do acondicionamento adequado do resíduo na hora da coleta, o uso da sacolinha plástica, né? Aquela sacola ela acaba sendo leve, numa enxurrada, numa chuva, ela acaba levando para as galerias de água pluvial e acaba causando inundações. Esse é um dos exemplos. Né? Quanto mais resíduo a gente gerar, mais difícil também é a coleta, né? Mais onerosa ela vai ser para a prefeitura. Daí a prefeitura precisa gastar mais do orçamento da prefeitura para garantir a limpeza da cidade, a saúde pública da população, aonde ela deixa de investir em setores que são de suma importância, como educação, saúde, segurança, porque precisa atender os mínimos requisitos de saúde pública na cidade. O desperdício é de várias coisas, né? Não é só do alimento, é desperdício de dinheiro que vai para o ralo junto, não é? Claro. Fazendo nossa enquete aqui de hoje, você desperdiça alimentos com frequência? Vamos ver o que as pessoas nos dizem aí. Sim ou não? Agora, a ONG fala muito também do consumo responsável, não é, Natália? O que significa isso?
a gente gosta de, nós temos 3 ações, né? A primeira é a colheita, então arrecadar os alimentos. A segunda é a educação nutricional. A gente gosta que essas instituições que estão recebendo o alimento, elas utilizem da melhor maneira possível. Então a gente ensina a utilizar o aproveitamento integral dos alimentos, que são as cascas, as folhas, os talos, as sementes, que normalmente tem mais nutrientes do que a parte que a gente normalmente consome e são jogadas fora. E a nossa terceira ação é a conscientização. Então todo mundo que é consumidor, que se alimenta, tem responsabilidade nessa questão do desperdício alimentar, de fazer compra consciente, de ir no mercado, que ela falou, de não aproveitar essas promoções, pague 2 e leve 3, né? Porque às vezes a gente chega em casa e nem estava precisando desse alimento, então acaba gerando desperdício em casa também, utilizar os alimentos que vencem primeiro, depois os que vencem por último. A gente acredita que você tem que passar a informação para todo mundo, para passar essa responsabilidade que eles também têm em relação ao alimento. Vou trazer aqui um exemplo bem interessante, transformar lixo em adubo ou energia. Uma estudante de mestrado da Unicamp, ela analisou várias formas de reaproveitar os restos de comida dos 3 restaurantes da universidade e descobriu que a sobra diária de 15 mil bandejas é capaz de dar conta da demanda energética de um deles e também de um prédio ao lado. Ela contou essa história pra gente. Eu estudei 5 alternativas que envolveram a opção do envio do resíduo para aterro sanitário convencional, a outra opção para aterro sanitário com geração de energia elétrica a partir do gás que é produzido devido à decomposição desse lixo. A terceira seria pela compostagem do resíduo do restaurante, que geraria adubo. E as 2 últimas seriam via digestão anaeróbia, que é um processo que gera principalmente o biogás. Digestão anaeróbia, com uso de energia para substituir o gás de cozinha e gerar energia elétrica, acabou sendo a opção apontada pela Câmara Técnica para longo prazo, devido às vantagens mesmo desse processo, tanto da energia que poderia ser fornecida no restaurante, como também o biofertilizante, que pode ser aplicado no próprio campus. Então, a gente consegue, assim, fechar todo o ciclo de reaproveitamento desses resíduos. A professora Ana Paula orientou esse trabalho, né? Muito interessante ver o que pode ser feito. Quer dizer, pesquisa, soluções, nós temos. O quanto que o país investe em iniciativas como essa que nós vimos? Então, na verdade, todas essas ideias ainda são muito recentes e são protótipos que a gente precisa de investimento, tanto do setor público como também do setor privado, para colocar isso em prática e ver o quanto que realmente todas essas ideias que a Evelyn teve durante o mestrado podem se concretizar e podem gerar a energia que ela dimensionou no projeto. Então, são extremamente válidas, né? Mas eu acho que a gente precisa agir nos 2 âmbitos, né? Tanto no desperdício que é inerente, né? É bom salientar que o resíduo ele sempre vai existir, certo? Porque ele é inerente ainda do comportamento humano, ele é inerente das nossas atividades, o nosso corpo gera resíduos, né? Então isso vai continuar acontecendo nas nossas atividades humanas. O que a gente precisa é produzir resíduos com uma qualidade melhor, principalmente no caso do resíduo sólido urbano, que não é homogêneo, que é muito heterogêneo. A gente precisa produzir um resíduo de melhor qualidade para que a gente possa tratar... O que é produzir um resíduo de melhor qualidade? Que não seja tão complexo para tratamento, né? Principalmente no caso da coleta, a gente conseguir separar efetivamente o resíduo orgânico do resíduo que não é proveniente de alimentos, né? A gente conseguir separar em categorias para facilitar o tratamento e diminuir aquelas categorias onde a gente sabe que a gente não consegue tratar e que são resíduos que inevitavelmente vão parar no aterro sanitário, né? E como que a gente consegue fazer isso? É agindo no gerador, né? Responsabilizando e educando esse gerador, ou seja, uma vez que eu educo, aí sim eu posso requerer responsabilidade desse gerador, para que ele saiba o que ele está consumindo, o quanto que ele está consumindo, né? Se é necessário consumir aqueles produtos que ele consome, na quantidade que ele consome, e assim eu manter um ciclo mais sadio desse gerenciamento de resíduo sólido, né? Onde eu vou agir, eu vou tratar o que é necessário, o que infelizmente eu ainda produzo como resíduo, né? O que é inevitável produzir, mas que ao mesmo tempo aquele cidadão ele sabe o que ele está fazendo. Sim. E sabe o impacto que as ações dele demandam no ambiente. Está na educação, justamente. A professora chama a atenção aí, educar esse gerador, no caso o cidadão, não é?
Como fazer isso, assim, daria agora para dar dicas práticas para a pessoa perceber dentro da sua casa se ela está, assim, desperdiçando? Sim. Se está sobrando muito potinho na geladeira, se ao preparar as refeições tem sobrado muita comida, né? E mesmo assim, preparando a marmita para amanhã, se ainda tem muita comida, né? Se foi no mercado, sem uma preparação, sem uma listinha de compras, se chegou em casa e pensou, meu Deus, nem cabe direito na geladeira. Às vezes, né, quando a gente vai no mercado, quando chega em casa tem que arrumar a geladeira ou tem que arrumar o armário e já está aquela bagunça, então prestar atenção. Se não cabe é porque já tem coisa demais, então. Isso. Se a gaveta já está difícil de fechar com muita verdura, também essa questão de arrumar o armário, acho que é mais isso mesmo. As pessoas aqui estão participando. O Noel Aparecido, ele diz, tanto alimento jogado fora e muita gente passando fome. Isso é o contraste aqui do nosso país. O Oliveira via Twitter, alimento é sagrado, principalmente com o número de pessoas que passam fome no mundo. Desperdício nem pensar, exatamente o que a gente estava colocando aqui, a questão da fome. Nós vamos fazer um intervalinho aqui e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama, onde falamos sobre desperdício de alimentos. Com a gente, a nutricionista Natália Rodrigues e a professora de resíduos sólidos, Ana Paula Bortoleto. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook também, Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. A Maria Virgínia Bosco, com essa ocupação desorganizada do espaço urbano e com a nossa educação no pé do desenvolvimento sustentável, tá difícil, hein? Ela faz esse comentário aqui. Claro, o poder público tem sua responsabilidade, mas assim, gostaria que vocês falassem mais das ações práticas ainda, o que cabe a nós, não é? Estávamos aqui conversando que falar de resíduo é muito subjetivo. Cada um olha o resíduo de uma forma, não é? Exatamente. O resíduo, na verdade, ele só vira resíduo dependendo do olhar que eu dou para esse resíduo. Então, por isso que a gente fala que a valoração do produto ou a existência do resíduo ela é muito subjetiva. O que é resíduo para mim não necessariamente é resíduo para uma outra pessoa, né? A gente viu na reportagem o exemplo do ramo da cenoura, né, ou do ramo do funcho. Para algumas pessoas, isso é um alimento diário. Não há razão para jogar fora, né? Não há razão para olhar aquilo como um resíduo. Acontece que para outras pessoas, nem a compra da cenoura com o ramo é válida, né? Já retira no local da compra. Então, quando a gente fala de resíduo, a gente também tem que tomar um cuidado. Não existe uma classificação depois que esse resíduo é gerado, né? Esse é um resíduo plástico, esse é um resíduo orgânico, mas categorizar o que é resíduo antes dele chegar na área de tratamento ou coleta, isso depende muito do consumidor. Sim. Ou do cidadão, né? Que é o correto a gente falar. Olha, né? tem aquele que olha, isso aí não me serve para nada, e outro, então, faz Exatamente. 1001 coisas, né? Para quem quer mudar esse olhar, então, que dicas dá? Olha, o nosso site, o nosso Facebook, a gente posta semanalmente receitas que utilizam essas partes chamadas não convencionais. Então, para a gente é comum usar a rama da cenoura, é comum usar o talo da beterraba, a casca da laranja, a casca da abóbora. Mas também, se a pessoa quiser começar a diminuir o desperdício de uma outra forma, ao ir no mercado levar a listinha de compras, tomar cuidado com as promoções, arrumar a geladeira, arrumar o armário antes de fazer as compras, preparar um cardápio semanal para já ir se organizando, né? Não preparar demais. Acho que isso são dicas mais fáceis que a gente consegue começar a fazer na nossa casa e também utilizar o aproveitamento integral. Se sobra um arroz, se sobra um feijão, preparar uma nova receita, que é o reaproveitamento, né? Então, um bolinho de arroz, um tutu de feijão, um macarrão de forno. Tudo isso ajuda a diminuir o desperdício. E é bom para o bolso também, né? Sim. Faz uma economia grande. Agora, um grande desafio ainda é a gestão dos resíduos sólidos urbanos, não é, professora? A lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 8 anos. Quanto saiu do papel? Depende de cidade para cidade, né? Não vamos generalizar, porque existem cidades que são realmente empenhadas em mudar a cultura do tratamento de resíduo sólido ou do próprio gerenciamento, passando por um gerenciamento muito mais integrado, principalmente com políticas de educação, enquanto outras cidades ainda emperram no problema do orçamento municipal,
né? Porque é responsabilidade do município esse tratamento. Então, ele precisa financiar aterros sanitários, outras formas de tratamento, como reciclagem, incineração, biodigestão, né, para resíduos, no caso de resíduos orgânicos. E tudo isso, com a recessão que a gente tem passado nesses últimos 3 anos, né, infelizmente, acabou prejudicando. Né? E o que a gente vê hoje ainda é uma inação, né, por parte das prefeituras, que não têm esse poder econômico para sair de uma condição de vazadouros a céu aberto, né, ou dos populares conhecidos os lixões, para um aterro sanitário, onde é mais controlado toda essa disposição no solo do resíduo, ou inclusive para incentivar outros tipos de tratamento e outras políticas de não geração ou de prevenção desse resíduo sólido. De prevenção, para nem chegar a esse ponto, né? Tem até que o dado do Ministério do Meio Ambiente, pouco mais da metade dos municípios brasileiros, 54,8%, tem um plano integrado de resíduos sólidos. Então, quer dizer, a outra metade não tem. Agora, citou os lixões, professora. É um absurdo pensar em pleno século XXI a presença ainda de lixões, não? O mais chocante é que vazadores a céu aberto são um crime ambiental desde a década de 80, quando a lei ambiental foi aprovada. Então, a gente não está simplesmente falando de algo que impacta o ambiente, a gente também está falando de algo que é um crime, né? Passível de multa e, inclusive, de pena, né? Criminal. Só que a gente vive um dilema, porque como se consegue resolver um problema de um vazador a céu aberto? Para início, você precisa de um outro lugar para dispor esse resíduo e precisa de um planejamento e também orçamento para construir um aterro sanitário. Muitas prefeituras não conseguem fazer isso sozinhas, elas têm que entrar num consórcio. Aí o primeiro problema que aparece de um consórcio é quem que vai qual cidade vai ter o aterro instalado, né? Aonde vai ficar esse aterro? Porque esse aterro, uma vez fechado, ele vira um passivo ambiental. E é um passivo ambiental de responsabilidade do local onde ele foi instalado. O que seria preciso para mudar, então, essa situação? Por onde começar? Como que a gente começa, né? Primeiro, eu acho que existe uma necessidade da população entender o problema. Eu acho que o problema do resíduo sólido é um problema extremamente complexo, ele não é uma de fácil solução, porque ele vem sendo, vamos dizer assim, vulgarmente, né, empurrado ao longo de décadas e décadas, e agora a gente chegou num ponto onde ele está estagnado e precisa ser resolvido. Só que como que ele vai ser resolvido? Sem a pressão popular, sem as pessoas entenderem o problema, a dimensão do problema. Né? A gente vê números estarrecedores, né, no início da reportagem, somente sobre desperdício de alimentos. A gente nem entrou na esfera de, por exemplo, resíduo eletroeletrônico, né, que cresce numa velocidade incrível. Então, a população ela precisa se conscientizar. Nessa questão que ainda reciclamos muito pouco também, né? Da questão dos eletroeletrônicos e outros. Não existe essa consciência. Será que nós nos comportamos assim porque não temos a consciência da finitude, de que as coisas acabam? Será que tem um pouco disso também? Acha que abrir a torneira tem água para sempre, não é? Os alimentos não vão acabar? Com certeza. Nosso país é muito abundante. Nós temos uma variedade de alimentos muito grande, né? Que isso nem tem em outros países. Então, pensar que um dia isso pode acabar, acho que a maioria das pessoas não pensam. Tem uma dissociação também, né, de espaço e tempo, né? Sempre está no futuro, né? E sempre não está na minha casa, não acontece na minha casa, né? Então, essa dissociação entre o espaço e o tempo acaba tirando a responsabilidade, ou o que a gente chama muito, que é a negação da própria responsabilidade sobre aquele assunto. Então, eu paguei pelo aquele alimento, é responsabilidade da prefeitura dar o destino correto àquele resíduo que eu produzi, e se aquilo vai impactar o ambiente ou a sociedade, isso só vai acontecer no futuro e não está muito relacionado comigo. Então, o pensamento padrão é dentro dessa linha. Por isso que a gente fala que quem tem um comportamento pró-ambiental são pessoas que têm características altruístas, né, que vão sacrificar de alguma forma o seu conforto pessoal, o seu bem pessoal, em função da sociedade.
E também acho que a gente tem que pensar no trabalho que teve até o alimento chegar na nossa casa, né? Então, ele foi plantado, tudo isso acaba usando recursos naturais, acaba usando uma mão de obra, um dinheiro, e a gente acaba esquecendo disso tudo. E já que nós também. estamos falando de educação, dá um exemplo, eu achei interessante o que você falou, Natália, de um exemplo de um alimento, tudo que é preciso para ele chegar ali no nosso prato. Por exemplo, a cenoura, por exemplo, ela tem que ser plantada, a terra tem que ser cuidada, né? Leva um certo tempo para isso, uma pessoa tem que ficar lá regando, plantando. Depois ele é colhido, então ele tem que ser transportado até a cidade, tem que chegar no supermercado tem que colocar na banca, o consumidor tem que ir, escolher, comprar e levar até em casa, né? Então a gente só lembra de ir no mercado, comprar e levar para casa. E o que não deu certo vai para o lixo, não é responsabilidade minha, né? Olha só a participação da Cláudia Oliveira via Twitter. Quase joguei uma cenoura que estava meio murcha, ainda bem que estava assistindo ao Panorama e coloquei a cenoura no arroz que estava cozinhando. Olha só, tá vendo? É na prática. E quando a gente vê coisas desse tipo, a gente pensa assim, a missão cumprida, não é? Do nosso trabalho todo. Sim. Uma palavrinha final, então, sobre o assunto de hoje. Pode ser para o poder público, pode ser para o cidadão, como quiser. Professora, quem começa? Eu acho que esse exemplo que você acabou de dar é reconfortante. Né? Eu acho que se a gente pode deixar uma mensagem aqui no programa, é realmente que as pessoas assumam essa responsabilidade, que elas possam olhar, hoje o tema é desperdício de alimentos, né? Que elas possam olhar para a geladeira e de uma maneira diferente, vendo que tudo aquilo que está ali foi produzido, como a Natália falou, foi produzido, precisou de demanda de energia, de água, de transporte, de combustível, e que desperdiçar aquilo não só é desperdício de energia, mas também pode afetar outras pessoas. Rapidinho. E eu também espero que as pessoas agora observem o alimento, né? Tenham consciência de que a maior parte deles pode ser utilizada. Então, se aventurem, pesquisem receitas e criem novas coisas. E o exemplo da Cláudia, que fez isso assistindo o programa. Maravilha. Parabéns para ela. Resultado da nossa enquete, você desperdiça alimentos com frequência? 25% das pessoas assumiram que sim, 75% que não, né? Vamos mudar, então, o pensamento do restante aqui. Até a próxima. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.